Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira, dia 19 de agosto de 2022, sejam todos bem-vindos. O meu vídeo de ontem sobre o drama de Marcola rendeu bastante. Eu hoje não deveria fazer vídeo para preservar os meus olhos, eu tenho problema de glaucoma, mas algumas pessoas escreveram me dizendo que estavam deixando o canal porque eu tinha considerado Marcola como um ser humano. Uma senhora escreveu me dizendo, inclusive, que considerar Marcola como um ser humano é uma ofensa aos seres humanos. Bem, claro, nem todos entenderam o meu vídeo e é um problema recorrente essa confusão que nós normalmente fazemos entre juízos de existência e juízos de valor. E muita gente fez essa confusão ontem, quando eu disse, sim, que Marcola, como todo ser humano, tem a lei natural escrita em seu coração, a lei de Deus. Bem, acontece que para muitos, então, o meu erro era julgar Marcola humano por conta de suas desumanidades, claro. O fato é que há sim aí uma confusão e vou tentar explicar. Há uma diferença que muitas vezes não é respeitada ou simplesmente ignorada ou então confundida entre juízos que anunciam das coisas o que as coisas são e juízos que falam sobre os valores das coisas. Eu, em relação a Marcola, não fiz um juízo de valor, eu fiz um juízo de existência. Bem, o que é um juízo de existência, então? É aquele que diz da coisa o que ela é. Eu não posso falar sobre esse objeto que aparece aí na tela, que é um ser humano, evidentemente. Nem posso falar desta outra coisa que aparece na tela como sendo um veículo sobre duas rodas. Claro que não, são coisas diferentes. Então, sempre que eu me refiro a certos objetos, partindo do que eles são, eu estou fazendo basicamente um juízo de existência. Se eu digo, por exemplo, que esta coisa é um gato e tem 4 pernas, eu não estou falando nada sobre o seu caráter moral, nem sua utilidade ou coisas do gênero. Não se trata de um juízo de valor, é um juízo de existência. A mesma coisa quando eu digo o cavalo tem 4 patas. É um juízo de existência. Agora, quando eu digo que o cavalo é útil, eu já estou fazendo um juízo de valor. Sim, porque eu estou me referindo a um valor específico daquele objeto, ou daquela coisa, ou daquele animal. Percebem? Então, se eu digo, por exemplo, que o cavalo é útil e nos ajuda a sobreviver, eu estou me referindo a um ente específico, como um determinado ser, e também a sua utilidade. Assim, os juízos de valores são basicamente o preço que nós colocamos sobre as coisas. E não estou falando sobre preço ou valor monetário, mas aquilo que distingue em qualidade, muitas vezes em qualidade, utilidade, enfim, o objeto a que nos referimos. Nesse caso, se eu digo que Marcola é um santo, eu estou fazendo sim um juízo de valor, que pode ser errado. Se eu digo que Marcola é um demônio, estou fazendo um juízo de valor e não de existência. Mas se eu digo que Marcola é um ser humano, por exemplo, esse é só um juízo de existência. Bem, sobre a questão dos valores propriamente, não podemos nem sequer dizer que sejam opiniões pessoais ou questões subjetivas. Não, porque se eu digo que Marcola, por exemplo, é uma pessoa má, eu não estou apenas me baseando, usando como critério o meu gosto pessoal ou o meu sentimento. Existem formas objetivas de comprovar se as ações de determinado sujeito, indivíduo, ente, são boas ou más. Mas, por outro lado, isso também não quer dizer que os valores, eles próprios, sejam objetivos. Porque se eu digo que determinada pessoa é bela ou feia, eu não estou acrescentando nada ao ser daquela pessoa. Se eu digo, por exemplo, que Michael Jackson
é um excelente bailarino, eu não estou dizendo que Michael Jackson tem mais ser que outro ser humano que sequer saiba dançar. Então, nesse caso, os valores não acrescentam nada, porque não possuem essa objetividade das coisas. Então, nesse caso, um juízo de valor não coloca objetividade sobre a coisa valorada, mas também não é uma mera opinião pessoal, porque pode ser discutida, não é mesmo? Se eu digo, por exemplo, que Michael Jackson é lindo, isso pode ser discutido. E aí alguém pode eventualmente discordar e dizer, não, peraí, Michael Jackson é a pessoa mais feia que existe. O problema é que temos que equacionar aí uma questão gravíssima. Se os valores não são nem objetivos nem subjetivos, então como classificá-los? Esse é um problema da filosofia. Os valores não podem ser classificados como coisas, porque não acrescentam nada às outras coisas, mas também não podem ser considerados meros gostos pessoais. Então, se eu digo que o valor não acrescenta nada à coisa, eu quero dizer que a coisa não se torna mais coisa por ter um valor específico. Por exemplo, aquela árvore é frutífera. Isso não quer dizer que a árvore frutífera tenha mais arvoridade, por assim dizer, do que a árvore que não é frutífera. Percebem? Se eu digo que uma determinada pessoa é bela, uma determinada senhora é bela, isso não quer dizer que ela seja mais mulher que outra que não é tão bela. Então, é nesse sentido que o valor não acrescenta realidade à coisa. Outro detalhe que deve ser considerado quando falamos de valor é que os gostos particulares, o gosto pessoal de cada um, também não é critério de valor. Isso me agrada, isso me desagrada. Não, o meu gosto pessoal não é critério para valoração. Então, o que são os valores? Como disse, são preços que colocamos, são valências que colocamos às coisas, mas não que as coloquemos por, digamos assim, nosso próprio critério ou de forma arbitrária. Não, nós identificamos a verdade. Esse é o termo correto. Nós podemos passar muito tempo sem perceber o valor de algo, mas não quer dizer que o valor não esteja naquilo. Em determinado momento, então, nós descobrimos que aquele algo tinha valor. E assim, então, intuímos o valor que já estava na coisa. Não é que nós damos o valor, nós o precificamos, nós descobrimos o preço das coisas. Bem, em relação aos valores, claro, muito pode ser dito, porque são de vários tipos, de várias classes. Existem os valores morais, os valores estéticos, os valores utilitários, os valores lógicos e assim por diante. Então, para entendermos bem a questão dos valores, poderíamos aí fazer uma série de aulas para entender um pouco mais sobre isso. Mas, para resumir a conversa nesse vídeo, eu queria dizer apenas que eu não fiz nenhum juízo de valor propriamente em relação ao Marcola, especificamente nesse caso. Apenas fiz um juízo de existência. Ele é um ser humano, sim. Agora, sobre a qualidade dos valores desse ser humano, bem, aí muita coisa pode ser dita. O que identificamos nos valores de Marcola, claro, são basicamente os contravalores, e aí temos que colocá-lo em par com a sociedade e tudo o que conhecemos como lei divina ou lei natural, para afirmar, sim, os seus contravalores. Mas isso já é outra história. Eu me referia apenas à dor do indivíduo humano. Dor, sentimento, coisas que têm um ser específico dentro de cada um de nós. E nesse caso, Marcola é tão humano quanto São Paulo Apóstolo, por exemplo. Ele é um ser humano. Mas aqui, atenção, estamos nos juízos de existência. Depois, para discutir os valores específicos de cada um, de São Paulo Apóstolo e de Marcola, por exemplo, temos que recorrer aos juízos de valores. Então,
Então era isso apenas um recado que eu queria dar aos amigos aqui do canal que estão rasgando as vestes, cobrindo-se de cinzas ou simplesmente abandonando o canal. Não confundam juízos de valores com juízos de existência. São coisas muito diferentes. Eu, por exemplo, sou um ser humano. Isso é um juízo de existência. Agora, eu também sei que sou um ser humano muito bonito. Isso já é um juízo de valor, não é mesmo? Tem alguém dizendo, e mentiroso também. Pois é, pode ser. Até depois.